Josué, capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler juntos essa frase final do versículo 15. Vamos ler juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué é o líder que foi quem substituiu a liderança de Moisés. Mas a autoridade mosaica não deixou de exercer a sua influência durante a vida, o ministério, o trabalho, as lutas e a espiritualidade desse líder chamado Josué. Na verdade, quando do seu chamado para liderar o povo, no capítulo 1, ele é encorajado por Deus. Deus encoraja Josué. E uma das formas de encorajar Josué é dizendo para ele: eu estarei com você. Assim como eu estive com Moisés, meu servo, eu estarei com você. Deus usa essa expressão com tanta ênfase no capítulo 1, que no versículo 5, Deus diz para Josué: jamais te deixarei, jamais te desampararei. A outra forma que Deus usa para encorajar Josué no seu chamado, é falando: não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, de tudo o que o meu servo Moisés deixou, os estatutos, os mandamentos. Pelo contrário, aplica-te em seguir e falar da lei, ensinar da lei. Deus encorajou Josué para a liderança através da sua palavra. Este é um homem que dedicou a sua vida pela influência da lei de Deus, pelo mandato que Deus deu, ao chamado não apenas dele como líder, mas ao chamado de um povo santo para servir a um Deus santo, que agora ocupava uma terra que lhes fora prometida, uma terra que lhes foi dada por herança perpétua, uma terra que Deus os colocou lá. A terra prometida agora não é mais uma promessa distante, é uma realidade da qual o povo de Deus desfruta sobre a liderança de Josué. O que acontece é que essa terra não estava vazia, havia cidades, povos, famílias, clãs muito poderosos, como os Anaquins e filhos de Anaqueu, que eram homens tão altos e tão fortes, que eram tratados e conhecidos e temidos por serem gigantes. Cidades fortificadas, não só como Jericó, mas tantas outras, que foram ao chão diante das promessas de Deus. O que acontece é que no decorrer de toda essa conquista, Josué, como juiz do povo de Deus, percebeu uma coisa. Percebeu que as famílias das tribos de Israel não estavam bem. As famílias das tribos de Israel não estavam bem, mesmo desfrutando da promessa, mesmo vivendo a tal promessa da terra prometida e conquistando esta promessa. Josué faz uma observação clínica, um diagnóstico, e ele encontra o problema. Ele então faz um posicionamento, do qual a família cristã tem repetido essa frase como um posicionamento e um voto de dedicar a sua família e a sua casa ao Senhor. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como dedicar a minha família, a minha casa ao Senhor? Como consagrar o meu lar ao Senhor? Como fazer como Josué? Eu escrevi uma pastoral no boletim da igreja, que eu gostaria que você lesse durante essa semana, se já não leu.
é uma pergunta. E a sua família, vai bem? Essa é uma pergunta que geralmente a gente faz para amigos, quando a gente encontra. Tá tudo bem lá na tua casa? Tá tudo bem com a sua família? E aí, tá tudo bem com seus filhos? E os meninos? E a sua senhora? Como é que tá? Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem por educação, por demonstrar carinho. Nem sempre as pessoas estão interessadas na sua família. Elas estão sendo educadas. Elas estão tentando demonstrar um carinho, mas às vezes não tem uma real preocupação pelos seus. Eu preciso que você entenda esta noite que Deus está preocupado com a sua família. Que Deus está preocupado com a sua casa. Que Deus está preocupado. Ele tem atenção a dar para os seus filhos. Deus está interessado no seu casamento. Primeira fase do diagnóstico é falta de temor do Senhor. O versículo 14, que nós não lemos, Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Olha, o Josué reúne a liderança, reúne os chefes das famílias do povo de Israel e renova uma aliança. Nós temos falado muito de renovação de aliança na igreja por causa do livro de Neemias, que é um livro do período pós-exílico, da restauração de Israel após o exílio babilônico e assírio. Mas agora nós estamos no período dos juízes. Josué, o primeiro juiz. A conquista e a tomada da terra prometida, e há uma necessidade de reavaliar os votos das famílias, dos chefes das famílias, os votos que eles fizeram com o Senhor. E a primeira chamada que Josué faz é: temam ao Senhor e sirvam ao Senhor. A sua família vai bem? Uma maneira de você responder e fazer um diagnóstico sobre isso é se o temor do Senhor e o serviço ao Senhor tem feito parte do seu planejamento familiar, da sua vida familiar. Eu vou repetir, porque temor ao Senhor é uma autorreverência e consideração que nos coloca de uma solenidade tal, por compreender o caráter de Deus, por compreender a lei de Deus, que nos faz agir de uma maneira responsável, santa e piedosa, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz e o que Ele exige de nós. Temor a Deus, eu ensino na igreja, um pouco mais resumido, como levar Deus a sério. A segunda expressão é serviu. Sirva ao Senhor. Se aquilo que você considera por temor ao Senhor não coloca você no caminho do serviço a Ele, algo está errado com o que você considera espiritualidade. Algo está errado sobre o que você pondera como cristianismo e vida cristã. Porque temer ao Senhor nos coloca uma dedicação total e completa ao nosso Deus. Serviu. E esse serviço é completo porque ele usa a expressão integridade. Sirvam a Deus com integridade e com fidelidade. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ministrar uma aula para os nossos adolescentes. Sim, eu fui recebido na sala na sala Davi, com muito carinho, consideração, me senti um professor amado, fiquei parceirão de participar da aula com eles. E um dos temas da aula falava sobre a importância da integridade. Porque a integridade vem da palavra de inteireza, completude. Alguém íntegro é alguém completo, inteiro. Inteiro em emoções, em atos morais, consciência. Ele age com inteireza em tudo. A integridade não é a mesma coisa que a reputação. Porque a reputação é o que as pessoas pensam sobre a gente, acham da gente ou veem sobre nós.
A reputação é muito importante. Manter uma boa reputação também é importante. Mas tentar preservar uma reputação sem preservar a integridade é fake news. É falso. É falso. Um bom exemplo disso é José, um adolescente que foi assediado pela mulher de Potifar e que responde para aquela mulher: tudo nessa casa, bens materiais, servos, escravos, tudo nessa casa, mantimentos, cereais, recursos, tecidos, tudo nessa casa, o meu senhor Potifar confiou nas minhas mãos, menos você, pois você é a esposa dele. Eu não poderia pecar contra o meu Deus. E sabe o que Josué fez? José fez? Ele fugiu. Com a mulher segurando as suas vestes, ele fugiu. E a mulher de Potifar então grita: socorro, o hebreu tentou me violentar. O que a mulher de Potifar fez ao gritar, ao testemunhar que um jovem que manteve a sua integridade, fugindo, correndo para não pecar contra o seu Deus? O que ela faz? Ela mancha a sua reputação e ela consegue. José vai parar na masmorra mais suja e mais profunda do Egito. Mas a mulher de Potifar não consegue manchar a sua integridade, porque a integridade de José foi preservada. O temor do Senhor nos faz agir contra o pecado. Não poderia pôr em minhas mãos aquilo que o meu Senhor não me confiou. Não poderia pecar contra o meu Deus. O temor do Senhor me faz servi-lo com integridade, ainda que numa prisão e numa masmorra, porque fui fiel a Ele. Fidelidade. Você sabe como termina essa história? Na verdade, não como termina de uma maneira completa, mas como termina a primeira perícope da prisão de José. Termina assim: José foi para a prisão. Ponto. E o Senhor era com José na prisão, assim como era na casa de Potifar. Como anda a sua família? O que norteia a sua casa, as suas atitudes, o governo do seu lar, o planejamento, as atividades, as prioridades, o que tem norteado? Temor do Senhor e serviço. Temor e serviço leva a integridade e fidelidade. Josué está fazendo um diagnóstico. Este povo deixou de levar Deus a sério. Por isso está deixando de servi-lo e servindo outros deuses. Olha a continuidade do versículo 14. Esse vem o segundo ponto. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se vos parece mal, versículo 15, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Abandone a idolatria do coração. Como vai o seu lar? Quem é o Senhor dele? Seus filhos? Filhos são bênção do Senhor e uma alegria para qualquer lar, mas podem se tornarem ídolos perigosos quando colocados em prioridade. No altar da sua casa, quem está sendo cultuado e servido? Mamon? O dinheiro? O dinheiro é necessário, e eu confesso, nós precisamos dele para muitas coisas, coisas úteis e abençoadoras. Mas o dinheiro entronizado no nosso lar pode ser o começo de uma raiz pecaminosa, que vai nos arrastar para um ídolo que promete muito e cumpre pouco, não cumpre nada.
Como vai a sua família? Quais são as prioridades? É seus passeios e a sua diversão, o seu entretenimento que tem norteado e priorizado a sua vida? É o objeto do seu amor que um dia fez com que você fizesse um voto de compromisso e agora você ama a sua esposa ou o seu marido mais do que o Senhor? E isso tem se afastado o seu coração? No caso do povo de Israel, Josué faz um relato do passado e do presente. Ele diz: joguem fora os ídolos do Egito, porque seus pais foram tirados de lá pelo verdadeiro Deus. Prestem atenção no versículo 15, quando ele chama a um posicionamento familiar. O posicionamento de Josué aponta para da além do Eufrates, o período dos deuses do Egito. Ídolos que durante muito tempo nortearam a consciência do povo hebreu e cauterizaram esta consciência, ao ponto de passarem pelo Mar Vermelho em terra enxuta, ao ponto de comerem do maná e do pão do céu no deserto, ao ponto de verem a coluna de fogo, ao ponto de 40 anos depois, os descendentes desses atravessarem o Jordão, porque ele foi dividido, assim como o Mar Vermelho, para que eles entrassem na terra prometida. Tudo isso ficou para trás, porque eles olhavam para o Egito e estavam sendo dominados pelo ídolo da além do Eufrates. Mas Josué também convida a olhar para o presente. Ele fala no versículo 15: ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam agora. Essa terra não estava vazia. Havia religiosidade lá. Os amorreus eram conhecidos pelos seus deuses, pelos seus altares. Os seus altares a ídolos, como Baal, Astarote. Ídolos como Mamon. Ídolos que aceitavam sacrifícios humanos. E o livro de Juízes vai deixar isso bem claro sobre essa influência idólatra na vida de Israel. Deuses do prazer, que falava que o que é importante era a realização do homem sexualmente. E há relatos desse período dos juízes, que inicia em Josué e termina com o livro de Juízes, Samuel, que mostra depravação imoral do povo de Deus. Uma idolatria no coração faz com que a nossa família, a família do povo de Deus, caminhe para o pecado. A renovação da aliança é uma renovação que precisava ser feita pela família. Por isso, em terceiro lugar, Josué usa a expressão no versículo 15: escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem servais. Há um posicionamento único na família do cristão. Na família do povo de Deus há um só caminho, há uma só opção. E esta opção é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amaremos ao Senhor. Lembra que Josué foi encorajado a ser forte e corajoso, não por causa de suas virtudes, não por causa das suas artimanhas políticas ou capacidades de estratégias de guerra. Josué foi encorajado a Deus por causa da palavra e do mandamento. Em Deuteronômio 6, o mandamento do versículo 4 é:
Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Essas palavras estarão no teu coração e tu inculcarás aos teus filhos. Falará delas de dia e de noite, assentado em casa, andando pelo caminho. Elas estarão nas portas da tua casa, elas estarão entre os olhos dos seus filhos e amarrado nas suas mãos. Josué entende que o povo de Deus precisa estar posicionado. Aplicando isso de forma prática, irmãos, eu preciso que você entenda que as nossas famílias estão em perigo. E elas estão em perigo não por causa da guerra na Ucrânia. Isso coloca todas as famílias em perigo, inclusive os ucranianos e os russos. Elas estão em perigo não por causa de chacinas que acontecem nas escolas. A nossa família está em perigo não porque um governo político tem autoridade para mudar leis, e a autoridade para canetear e impor recursos imorais diante de uma sociedade. A nossa família está em perigo porque nós estamos negligenciando o temor e o serviço ao Senhor com integridade e fidelidade. Porque temos construído altares de uma vida passada que ainda nos influencia. Mundanismo, carnalidade, costumes errados. E por causa de ídolos do presente, do mundo em que habitamos, que promete prazeres, alegria, satisfação, mas que só oferece obsolescência, crueldade e julgamento. Um mundo que oferece consumismo para satisfazer, mas que não satisfaz porque nos consome. De um presente tão idólatra, que os lugares onde há mais fidelidade são templos para se emoldurar um corpo. E não a alma, e não os corações. Os templos modernos, eles satisfazem o homem, tanto no shopping, quanto nas academias, como no Instagram. Não duvide que a sua família está em perigo. Eu ouço sempre pessoas preocupadas com o futuro dos seus filhos neste mundo perverso e mau, mas não os vejo servindo ao Senhor. Eu vejo pessoas falando deste mundo perverso, mas não os vejo comprometidos em servir ao Senhor com temor, integridade e fidelidade. E se você, irmão e irmã, é um destes, e se este sermão hoje te incomoda, como me incomoda, é bom ficar com medo mesmo. A sua família está em perigo, o seu casamento está em perigo, enquanto você não servir ao Senhor com temor, integridade e fidelidade. Enquanto o sexo for um ídolo no seu coração. Enquanto os prazeres e o entretenimento for um ídolo que controla a sua vida. Enquanto a ira for algo presente no seu coração. Deus está interessado na sua casa. Ele sempre esteve. Ele tem uma casa. E o seu Filho Jesus nos garante que esta casa, no Evangelho de João, capítulo 14, é uma grande morada, uma casa só. Este mesmo Filho de Deus, Jesus Cristo, também diz que foi nos preparar morada. Este mesmo Jesus, Filho de Deus, diz que voltará e nos trará para Ele mesmo, na casa do seu Pai. João 14, 3. Voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Deus está interessado na sua casa, porque na casa dele está a família dele, a família de Deus.
Deus está interessado na situação real da sua casa, dos seus filhos. Não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Isso é perigoso. Não se afaste da igreja. Ela é a família de Deus que Ele virá buscar para a sua casa celestial. Não se afaste da família de Deus. Nela nós recebemos instrução do Senhor. Nela nós temos comunhão. Nela nós servimos ao Senhor. E somos estimulados a fazer isso juntos. Não vai adiantar você levantar tarde ou cedo. Dormir tarde. É isso. Como diz o Salmo 121. Não vai adiantar você se matar de trabalhar, acordando cedo e dormindo tarde. Não vai adiantar você poupar, economizar, aplicar. Não vai adiantar você programar viagens, programar futuro e previdências, compras e conquistas para sua família. Se ela estiver longe do Senhor, se ela não estiver na casa do Senhor, e hoje a representatividade da casa do Senhor é a sua igreja. Não fique fora da igreja. Você colocará a sua família em perigo. Se ela não estiver na casa do Senhor, ela está em perigo. Porque ela está entre os amorreus. E eles desfrutarão da ira de Deus, do juízo dele. Sua família está bem? Seu casamento está bem? Como será possível estar bem se não houver temor do Senhor e serviço com integridade e fidelidade? Se houver ídolos do coração, ídolos do passado que são uma herança que carregamos com lembranças e influências, ídolos do presente que nos assediam, que mostram vantagens, como a nossa família irá bem se não houver posicionamento? Eu quero convidar você a olhar para Jesus, que se entregou, e que nos garantiu que nesta casa e nesta família somos herdeiros, somos filhos. Na cruz, a justiça dele foi imputada em nós, num compromisso eterno de salvação e glória a este Deus. Fomos comprados com o seu sangue para pertencermos à família de Deus. Ele está interessado na sua casa, na sua família, porque é a família dele. Se posicione, não negligencie a família de Deus que está sobre os seus cuidados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua paz. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.